noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Aqui quem fala é Henrique e o Jailson, do sétimo B, né? E a gente vai apresentar o trabalho com o seguinte tema: outorgas de direito de uso de recursos hídricos. Mas antes de a gente vir com a parte específica do tema, né? Vamos entender um pouquinho sobre nossos recursos hídricos aqui. A distribuição e o consumo de água doce no mundo e no Brasil. O volume total de água na Terra não aumenta e nem diminui, ela é sempre constante. A água ocupa aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta. Só que 97,5% dessa água do planeta ela é salgada e o restante água doce. Dessa parcela de água doce, 68,9% se encontra-se nas geleiras, calotas polares ou regiões montanhosas, 29,9% em águas subterrâneas e 0,9% compõe a umidade do solo e dos pântanos, e apenas 0,3% constitui a porção superficial de água doce presente, né, nos rios e lagos. Aqui eu tenho um gráfico que explica melhor o que eu falei no slide anterior. Nossa água, né, total, sendo 97,5% salgada e 2,5% de água doce. Desses 2,5% está distribuído da seguinte maneira: 68,9% nas geleiras e neves eternas, 29,9% nas águas subterrâneas, 0,3% em rios e 0,9% nos solos, pântanos e geadas. Em relação ao consumo de água, né, no Brasil e no mundo, a nossa água tem o seguinte consumo: a indústria ela consome 22% de toda a água, a agricultura consome 70% e o uso doméstico consome apenas 8%. A gente pode ver aí, né, que o maior consumidor de água é a agricultura, com 70%. Agora, em relação a informações a nível Brasil dos nossos recursos hídricos. O Brasil é o país do mundo que possui a maior quantidade de água doce do mundo, cerca de 12% de toda a água do mundo. Ela está dividida esse gráfico vai mostrar pra gente como está dividido a questão da água e a densidade demográfica, né? Esse é um grande problema no Brasil. Onde temos mais água é onde tem uma menor quantidade de população. A gente pode ver aqui no gráfico da questão da região norte. A região norte ela tem 68,5% de toda a água do Brasil. Só que a densidade demográfica dela é apenas 4,12%. Na região sudeste, né, o que a gente pode ver? Que ela só detém 6% da água do Brasil, né, é água doce, só que já compõe uma densidade demográfica de 86,92% de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, onde encontra-se mais população, nós temos menos águas. Onde tem mais população, e onde tem menos população, a gente tem os melhores recursos hídricos. Tá, mas e aí, né? Quem que controla toda essa água do Brasil, as bacias hidrográficas e as águas subterrâneas? Para isso, foi criada a Lei das Águas. É uma lei criada em 8 de janeiro de 1997, mais conhecida como a Lei das Águas, que ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A lei ela surgiu em contexto que a água se torna cada vez mais escassa, com a produção de água, de que a sua distribuição seja equitativa. O que a gente pode ver nesse desenho aí, né? O que essa lei traz pra gente? Ela traz que a prioridade
no caso de escassez, a prioridade vem para o consumo humano e animal. Ela fala também que a água é um bem público, ou seja, não pode ser controlada por particulares, porque o recurso natural é limitado. É, ela, a água deve ser gerida de forma a proporcionar usos múltiplos, né? Usos para todo mundo. E a questão da gestão centralizada, que gestão centralizada com a participação de usuários, sociedade civil e do governo. O que isso quer dizer? Que a água ela tem que ser gerida por todos, né? Onde entra a população, a sociedade, o governo e todo mundo ali gerir a situação da água. A lei das águas, né? O que ela traz pra gente? Ela assegura a disponibilidade de água de qualidade às gerações presentes e futuras. Promove uma utilização racional e integrada de recursos hídricos. E por último, a prevenção e defesa. Por último não, né? A prevenção e defesa contra eventos hidrológicos, chuvas, secas, enchentes, sejam elas naturais ou decorrentes do mau uso dos recursos naturais. E por último, mais importante, ela determina os órgãos responsáveis, né? Que vai nos liberar as outorgas. Através dessa lei foi criado a ANA, que é a Agência Nacional de Águas. E a ANA é responsável por liberar as outorgas. Bom, professor, dando continuidade aí no nosso trabalho que a gente está apresentando aqui, mas digamos que mais o que é outorga de recursos hídricos. A outorga é imprescindível para a legalidade e regularidade quanto ao uso de recursos hídricos, quando se trata de implantação, ampliação e alteração de qualquer empreendimento que demande o uso de água superficial ou subterrânea. Então, aí dando um exemplo, quando você vai utilizar a água de um poço, por exemplo, que é uma espécie de captação subterrânea, você tem que pedir uma licença, né? E essa licença é definida como outorga de recurso hídrico, ou seja, para você iniciar o processo para escavação, você já tem que ter essa licença em mãos para poder captar água sem ter nenhum problema. Ela também é necessária para gerenciamento de recursos hídricos, né? Pois permite o controle quantitativo e qualitativo do uso da água, possibilitando uma distribuição mais justa e equilibrada desse recurso. A outorga possibilita aí a gente ter uma distribuição melhor de água para todo mundo, né? Ter um quantitativo e um qualitativo, né? Qualidade. Essa distribuição nada mais justa, né? Que, como o Henrique falou, foi criada uma lei e essa lei diz que a água é de um bem público, né? Então a gente, para poder utilizar águas pluviais, de subterrâneas ou de represas e lagos, a gente tem que estar pedindo licença e tirando a outorga de água junto ao órgão competente. Outro tópico aqui, dessa forma, o usuário que se utilizam dos recursos hídricos e que não possuem outorga estão sujeitos a notificações, multas e até embargos previstos na Lei 9.433 de 1997. Além disso, podem ser os primeiros a sofrer racionamentos em situação de escassez. Os tipos de outorgas que a gente tem: outorga de captação superficial, ela é voltada para a regularização, para o manejo de águas na superfície, né? Então, essa captação superficial seria a captação, por exemplo, a gente pode citar como exemplo da irrigação na agricultura, né? Que os produtores retiram a água do rio, diretamente do rio ou de uma represa, então denominada captação superficial. A outorga de captação subterrânea visa a regularização para o manejo de águas no subsolo. Seria nossas águas dos aquíferos, né, que são de galerias subterrâneas, e os nossos poços artesianos e os poços comuns.
que a gente utiliza para nossa sustentação e no dia a dia. Outorga de lançamento de efluentes, voltada à regularização para o manejo de águas a serem lançadas de volta à natureza, como em rios locais, por exemplo. Então temos aqui nessa outorga de lançamento de efluentes, a gente pode utilizar como exemplo aí os efluentes gerados no processo de industrialização frigorífica. Tem a água que é utilizada no processo de industrialização da carne, limpeza e etc. Essa água ela é contaminada, lançada aos tanques de decantação, passada por um tratamento, né, e depois ela é lançada de volta no curso do leito do rio onde ela foi captada após o tratamento. Então, para lançar de volta, né, que são chamados lançamentos de efluentes, tem que passar por esse tratamento para ser lançado junto com a água do leito do rio onde foi captado. Em quais situações, então, são exigidas outorgas? Primeiro, na derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo hídrico para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo em processo produtivo. Em lançamentos de efluentes em um corpo hídrico, tratados ou não com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Aqui fala tratados ou não, mas o correto é que seja tratado para poder ser lançado aí no corpo hídrico e não poluir, né, os nossos rios e córregos aí. Outros usos que alteram o regime, a quantidade ou qualidade da água existente em um corpo hídrico e qualquer obra ou serviço de interferência hídrica que possa influenciar o regime hídrico de um determinado curso de água ou um aquífero. Modalidades de uma outorga. Existe a outorga prévia, é o ato administrativo com finalidade de declarar a disponibilidade de água para o uso requerido, não conferindo o direito de uso de recursos hídricos e ser destinado a reservar a vazão passível de outorga. Aí a outorga de direito, que é o ato administrativo em que o poder público, o outorgante, faculta ao outorgado o uso do recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. Deve-se requerida por empreendimentos já existentes. Bom, aqui só para finalizar, a gente vai dar uma conclusão aqui sobre tudo sobre essa outorga. A outorga d'água nada mais é então que pedir, né, ao órgão, à instituição competente que faça atributo, que possa liberar uma licença para que o consumidor faça uso da água, né? Então a gente viu aí, como a gente explicou nos slides, essa agência nacional, chamada de Agência Nacional das Águas, que é a ANA, ela foi criada, foi um instituto criado, né, perante a lei para poder fazer os licenciamentos, né, de outorga, e a gente sabe que é isso aí, que a gente precisa ter consciência do uso racional da água, e antes de explorar qualquer fonte de água, seja subterrânea ou superficial, a gente tem que ter consciência que precisamos fazer a petição da outorga, né, para não criar problemas futuros aí. Então, nosso trabalho sobre essa atividade, a gente conseguiu adquirir esses conhecimentos, né? Fica aí, acho que bem explicado sobre o que é a outorga, e espero que a gente tenha atendido aí, professor, o que foi solicitado na disciplina. Professor, só uma breve observação aqui. Lembrando que a outorga, vamos dizer que caso eu queira retirar a água do Rio Machado, a que órgão eu devo recorrer para pegar a liberação
né, dessa outorga. Quando a gente está no âmbito de rios que nascem, terminam ou desaguam em outro rio dentro do nosso estado, a gente recorre às secretarias estaduais, né, para fazer o pedido da outorga. Agora, quando a gente já vamos retirar uma água de um rio como o Madeira, que é um rio que corta vários estados, né, quase o Brasil todo, já é um âmbito federal. Aí a gente já recorre à parte federal para poder conseguir essa outorga. E rios também aqueles rios que fazem divisa do país, né, com outros, também está no âmbito federal para fazer o pedido da outorga. Que aí a gente recorre, no caso, à ANA, né, que é a Agência Nacional das Águas. Beleza, professor. Então é isso aí. Espero que a gente tenha conseguido explicar bem aí, atendido ao que foi pedido, requerido aí pelo senhor. Tenha uma boa noite e valeu, até a próxima. Boa noite, professor.